Eu quero gravar esse vídeo falando sobre um assunto muito importante, sobre a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Eu sei que muitos não acreditam, muitos não dão a mínima para isso, mas pela fé eu creio. E segundo as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia, nós temos essa confirmação. Eu entendo que Deus, o soberano, o eterno, aquele criador de todas as coisas, que está acima de todas as coisas, Deus se manifesta de maneira natural nesse mundo real, físico, através de todas as coisas naturais, de tudo que acontece, através de tudo que Ele criou. Então, há uma manifestação de Deus de forma natural, entendam assim, mas de forma sobrenatural, Deus se manifesta através da Bíblia, da Palavra de Deus. Em todos os tempos, muitas foram as tentativas para destruir a Bíblia, para exterminar a Bíblia. Mas quanto mais se fez isso, mais se multiplicou o número, e hoje praticamente todos têm acesso à Bíblia, à Palavra de Deus. Então eu ouvi alguém outro dia dizer que essa história de vinda de Jesus, arrebatamento, é balela, isso não vai acontecer. Ouvi isto, mas eu quero dizer, proclamar essa vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Entre alguém que vive nessa era, nos dias atuais, 2000 e alguns anos depois de Cristo, eu prefiro ouvir o que a palavra de Deus diz, e eu quero ler um texto bíblico aqui, de alguém que andou com Jesus. No livro do Evangelho de João 14, primeiro em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso foi escrito por João, irmão de Jesus, e também discípulo de Jesus, que andou com ele, conviveu com ele, foi instruído por ele. E nas últimas instruções de Jesus a esses discípulos, que eram 12 discípulos, esse João ouviu isto e ele escreveu em seu livro o que nós acabamos de ler. Jesus disse então: não se agitem, não se inquietem, creia em Deus e creia em mim. Na casa do Pai, na casa de Deus, nos céus, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado ao contrário. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu vou, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então ele comissionou os discípulos, e os discípulos deram seguimento nesse evangelho. E esse evangelho do reino chegou até nós em nossos dias. E essa palavra é fiel. Então ele virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não são todos. A chamada da salvação é para todos, mas só serão salvos aqueles que se esforçarem por não viver segundo a carne,
mas viver segundo o Espírito, decidido a seguir Cristo, negando-se a si mesmo, renúncia e tomando a cruz de cada dia. Então, a vinda de Jesus é certa. Este apóstolo escreveu o que está aqui dito por Jesus. E outro apóstolo, chamado Pedro, escreveu em sua segunda carta, também sobre a vinda de Jesus, que muitos têm por tardia. Está demorando muito, muitas gerações se passaram, mas ainda que alguns tenham por tardia, disse o apóstolo Pedro, ele virá. Então, eu creio na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. E eu aconselho você que está assistindo esse vídeo, reveja os seus conceitos, estude a palavra de Deus e ore a Deus pedindo fé. Porque o escritor aos Hebreus escreveu dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus.